Salve, moçada da segunda etapa. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto, pessoal? Dando continuidade aí com o nosso estudo, né? Estamos resolvendo umas atividades sobre função seno e cosseno. E na letra, já tinha feito a atividade 23, já tinha feito a letra A e B. Faltava fazer a letra C e D, né? Então, na letra C é achar f de π sobre 2 mais g de π sobre 3, certo, pessoal? Se lembrando que a função f é seno de x e a função g cosseno de x, certo? Então, o f π sobre 2, f de π sobre 2, quem é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1, certo, pessoal? Então, fica f de π sobre 2 é 1, mais o g de π sobre 3 é o cosseno de π sobre 3. E o cosseno de π sobre 3, estou olhando naquela nossa tabela, tu vai ver que é quanto? É meio, certo? Então a gente tem o quê? Como tem 1 mais meio. O que a gente faz quando a gente tem um número mais uma fração? Pega o denominador da fração, multiplica pelo número. 2 vezes 1 dá 2. E o resultado vai aqui no caso somar com esse aqui de cima, com o numerador. 2 mais 1, 3. Então fica 3 sobre 2, certo? Então essa aqui é a resposta da letra C, pessoal. 3 meios, certo? E na letra D é para achar o f de π sobre 6 menos o g de π sobre 4, certo? Ora, quem é o seno de π sobre 6? É meio, falou, pessoal, é meio, 1 sobre 2. Menos, quem é o cosseno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Tem lá naquela nossa tabela, lá naquela nossa tabela que a gente passou. Então fica meio menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, como é o mesmo denominador aqui, 2 e 2, a gente pode deixar o 2 aqui embaixo e fazer essa operação, olha, 1 menos a raiz de 2, a raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 não é exata, fica assim mesmo, 1 menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, beleza? Fica desse jeito aqui mesmo, sem fazer nenhuma alteração, e acabou a atividade, certo? Essa aqui é a resposta da letra D. Beleza, pessoal? Então a gente resolveu a letra C e D que faltava resolver. Agora a gente vai começar a ver um novo assunto que também está presente naquela nossa tarefa que eu já passei para vocês, que já está disponível no Cigeduc, certo? E que eu vou estar passando para a galera sexta-feira também aqui no grupo, tá? Só vou dar uma parada aqui para a gente apagar o quadro e começar a copiar esse novo assunto. Então vamos lá, pessoal. Novo assunto agora vai ser análise combinatória, certo? Um assunto que também caiu aí na nossa segunda tarefa, que alguns de vocês já estão fazendo, alguns até já entregaram, né? Mas não precisa pressa, vamos fazendo com calma. Então a gente vai começar a estudar aqui a análise combinatória falando sobre princípio fundamental da contagem, certo, pessoal? Então, o que vem a ser o princípio fundamental da contagem? Fala o seguinte: se há X opções de escolha para realizar A1, certo? Uma primeira ação, uma ação A1, e realizado A1, Y opções de escolha para realizar A2, né? A ação 2, qualquer que tenha sido a primeira escolha, então há x vezes y modos de se realizar sucessivamente a ação 1 e a ação 2, certo? Então esse aí é o conceito do princípio fundamental da contagem, pessoal, que é muito usado em situações em que a gente tem que fazer análises de possibilidades, né, de acontecimentos ou de formação de determinadas situações. Então a gente vai ver isso principalmente com exemplos para poder entender melhor. Mas esse é o conceito do princípio fundamental da contagem, que é bom que tu copie, certo? Se existe X possibilidade para fazer a ação 1 e Y possibilidade para fazer a ação 2, independentemente de qual tenha sido a primeira ação, vai ter X vezes Y possibilidades para modos, né, de realizar a ação 1 e 2 sucessivamente. Beleza, pessoal? Então copie isso aí. Eu vou dar mais uma parada para a gente começar a ver exemplos de princípio fundamental da contagem. Então, pessoal, vamos lá, né? Olha lá esse exemplo aqui, ó. Para assistir a uma peça
de teatro, uma peça de teatro, Rogério precisa comprar o ingresso, certo? Em se eu for escrever aqui, em um dos quatro guichês do teatro. Então o teatro tem 4 guichês e passar por uma das 2 catracas que tem, certo? Então existem 4 guichês que ele pode escolher para comprar o ingresso e tem 2 catracas para passar depois que ele comprar o ingresso. Então o que acontece? De quantas maneiras ele pode comprar o ingresso em um guichê e depois passar pela catraca? Ó, ele tem para a primeira opção quantas? Para a primeira ação, quantas opções? 4, né? 4 guichês, ele pode escolher entre um dos 4. E para a segunda ação ele tem quantas opções? 2, porque ele pode escolher entre uma das 2 catracas para passar. Então, há no total 4 vezes 2, né? A gente multiplica as opções da primeira ação vezes as opções da segunda ação. 4 vezes 2, um total de 8. 4 vezes 2, 8. Então, existe no total 8 modos de Rogério escolher um guichê e uma catraca, certo? Um guichê e uma catraca. Então, nesse exemplo, a gente usou o princípio da contagem. A gente multiplicou as opções da primeira ação pelas opções da segunda ação e achou o total de modos que ele pode executar as 2 ações sucessivamente. Claro, pessoal? Bem simples aí. Então, agora eu vou dar uma parada para a gente fazer mais uma. Então aqui, pessoal, nesse exemplo agora também, ó, no exemplo A, vamos ver aqui, ó. Vamos contar, certo? A quantidade de números de 3 algarismos em que o primeiro algarismo é necessariamente 1, 2 ou 3, certo? Então o primeiro algarismo tem que ser 1, 2 ou 3. O segundo algarismo tem que ser 5 ou 6. E o terceiro algarismo é 0, 8 ou 9. Então aqui, ele vai ser um número que vai ter 3 algarismos aqui. Um algarismo aqui, outro algarismo aqui, outro algarismo aqui, formando o número. Só que aqui para o primeiro tem que ser um desses 3 aqui, o 1, 2 ou 3. Então quantas opções eu tenho para ser o primeiro algarismo? Tenho 3, certo? 3. Pode ser, eu posso escolher entre 3 números. Vezes. Eu posso escolher entre 1, 2 ou 3. Vezes. Quantas opções eu tenho para o segundo algarismo? Tenho 2, né? Posso escolher entre o 5 ou o 6. Então, para o segundo algarismo eu tenho 2 opções. Coloco aqui 2. E para terceiro algarismo eu tenho quantas opções? Tenho 3. Olha. Pode ser o 0, o 8 ou o 9. Então, para terceiro algarismo eu tenho 3 opções. Então, para a primeira situação, para a primeira ação, eu posso escolher entre 3. Para a segunda, eu posso escolher entre 2. E para a terceira, eu posso escolher entre 3. Então, eu multiplico as possibilidades de cada um. Então, vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 3, 18, né, pessoal? Então, dá para fazer 18 números dessa maneira aqui. 18 números de 3 algarismos. Certo? É ou não é um negócio fácil, pessoal? Então já a gente vai agora passar uma para vocês tentarem fazer em casa, aí, falou? Só um momento. Vamos lá, pessoal, essa atividade aqui está na página 47, certo? Para a gente começar a falar sobre o princípio da contagem, né? Aí fala aqui, olha, atividade 1. Uma escola oferece 2 atividades extracurriculares, esporte e cultura. Então, esporte e cultura, certo? No caso de esporte, os alunos podem escolher entre xadrez, basquete e atletismo, certo? No caso de cultura, eles podem escolher entre clube de teatro e clube de literatura, certo? Sabendo que cada aluno deve escolher uma modalidade de esporte e uma de cultura,
determine quantas possibilidades de escolha cada aluno terá, certo? Então a gente vai usar o princípio fundamental da contagem para determinar isso aí, né, pessoal? Aí o que acontece? Qual é a quantidade de opções que ele tem para a primeira ação, que é escolher esporte? Ele pode escolher entre xadrez, basquete e atletismo. Então tem 3 opções. 3 opções para esporte. E quantas para cultura? Ele pode escolher entre clube de teatro e clube de literatura. São 2 opções. E 3 vezes 2 dá um total de 6, né, pessoal? 6 opções. Certo? 6 opções. Beleza, pessoal? A gente para por aqui hoje. Na próxima hora a gente vai continuar fazendo atividade sobre isso. Já está disponível a nossa segunda tarefa no segundo bimestre. A tarefa do segundo bimestre, procurem começar a resolver. Alguns até já entregaram, não tenham pressa, vão fazendo com calma. E envie pelo Sigeduc ou pelo e-mail, falou, pessoal? Fiquem com Deus e a gente continua na próxima. Valeu. Não esqueçam de deixar um comentário com o nome e a turma de vocês, caso seja possível aí. E valeu.